Olá! Chegou a hora de mergulhar fundo num confronto que simplesmente para o continente. A grande final da Copa Libertadores. De um lado a gente tem uma verdadeira máquina ofensiva, do outro uma fortaleza tática. Vamos entender direitinho o que tá em jogo nesse duelo de gigantes do nosso futebol. E a pergunta que não quer calar, né? Aquela que tá na cabeça de todo mundo, Flamengo ou Palmeiras? Quem é que tem mais chance? Olha, para tentar responder isso, não adianta só olhar a escalação, os nomes dos craques. A gente precisa ir mais fundo, entender a alma de cada time, sabe? A filosofia que trouxe eles até aqui. É isso que a gente vai destrinchar agora. Mas antes de qualquer análise tática, é preciso ter a dimensão do que está em disputa. Não é só mais um troféu bonito para a estante, não. É a glória eterna. É a chance de cravar o nome na história do futebol sul-americano e ser lembrado para sempre. A pressão, a paixão, essa busca pela imortalidade, tudo isso de alguma forma vai estar em campo. Vamos começar então pelo lado rubro-negro da história. O que é que faz do Flamengo um time tão temido? A resposta, bom, ela tá na identidade do time, nessa fome de gol em um ataque que muitas vezes parece simplesmente imparável. A filosofia do Flamengo é muito clara: dominar. O time quer ter a bola o tempo todo e, quando perde, quer recuperar ela de volta na mesma hora, de preferência lá no campo do adversário. É como se fosse uma avalanche ofensiva que vai tentando sufocar o outro time com um volume de jogo impressionante. E como é que eles fazem isso na prática? Primeiro, claro, com o talento puro das suas estrelas, né? Jogadores capazes de decidir um jogo num piscar de olhos. Mas isso só funciona porque é sustentado por um controle quase absoluto da posse de bola e por aquela tática de perdeu, pressiona, que não deixa o adversário nem respirar. O resultado disso tudo, um número altíssimo de chances de gol por partida. E olha, se tem uma coisa que não mente, são os números. Esse gráfico aqui deixa bem claro o poder de fogo do Flamengo. Repara só na altura da barra do Flamengo em comparação com a linha da média do torneio. A diferença é brutal. É um fato estatístico. O ataque rubro-negro jogou em outro patamar durante toda a competição. Certo. Agora vamos virar a chave e olhar para o outro lado do campo. Porque se o Flamengo é um tsunami ofensivo, o Palmeiras é aquela rocha que se recusa a sair do lugar. Um time construído em cima de uma base tática e defensiva que é, para dizer o mínimo, extremamente sólida. A filosofia do Palmeiras é quase o oposto. O time prefere se defender num bloco bem compacto, fechando todos os espaços e, de certa forma, até atraindo o adversário para uma armadilha. E aí, quando o adversário erra, a transição para o ataque é veloz, é mortal. As grandes armas do Verdão são a disciplina, a concentração e a inteligência tática. A defesa é um verdadeiro paredão, e a mente por trás de tudo isso, o técnico, é um mestre em montar estratégias para anular os pontos fortes do oponente e explorar as fraquezas com contra-ataques que são fulminantes. E, de novo, os dados estão aí para comprovar o que a gente está falando. Dá uma olhada nesse gráfico de gols sofridos. A barrinha do Palmeiras é visivelmente menor que a da média do torneio. Isso só reforça a eficiência absurda do sistema defensivo do time. Então, o que a gente tem aqui é o cenário perfeito, né? Um ataque avassalador contra uma defesa que parece impenetrável. Um verdadeiro choque de estilos. Vamos colocar os dois lado a lado para entender melhor como vai ser essa colisão. Esse slide aqui resume a alma da final. É o fogo contra o gelo. De um lado, o caos criativo do ataque do Flamengo, que busca a posse e a pressão alta. Do outro, a estrutura organizada e fria da defesa do Palmeiras, que espera o momento certinho para dar o bote na transição. A grande pergunta é, qual dessas forças vai conseguir se impor? Se a gente olhar o histórico recente, o que se vê é um equilíbrio bem grande. Nenhum dos times conseguiu uma dominância clara sobre o outro, o que até sugere que os estilos acabam se anulando de forma bem eficaz. Mas, será que isso se repete numa final? Porque uma final é outra história. É um bicho completamente diferente. A pressão ali amplifica cadeirinho, sabe? E toda aquela história dos confrontos anteriores pode muito bem ser rasgada e jogada fora logo no primeiro minuto de jogo. Então, vamos chegando na parte final. O que de fato vai decidir quem será o campeão da Libertadores? Vamos tentar juntar os pontos-chave que podem definir o resultado dessa grande final. E aqui a gente chega no coração da batalha. Vai ser a genialidade individual do Flamengo contra a força coletiva do Palmeiras. É o brilho imprevisível de um artista contra a precisão de um exército que foi perfeitamente organizado. É bom ficar de olho nesses pontos durante o jogo. A verdadeira guerra de xadrez entre os técnicos no banco, aquele momento de pura magia de um craque.
qual equipe vai conseguir impor o seu ritmo de jogo e, claro, quem vai ter a cabeça no lugar para suportar a pressão gigantesca de uma final continental. E para fechar, fica essa pergunta que na verdade define todo esse confronto. O que é que vai prevalecer na busca pela glória eterna? O brilho de uma estrela capaz de criar uma jogada do nada ou a engrenagem de um time que funciona em perfeita harmonia? A resposta? Bom, a resposta, em breve, vai ser parte da história.